Graças pais amados, estamos aqui juntos mais uma vez, através das redes sociais, para refletirmos acerca da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade em Volta Redonda, e durante esse período de pandemia, isolamento social, nós estamos utilizando esse recurso para levarmos a palavra, a mensagem de Deus a todas as pessoas que congregam em nossa igreja e a todos aqueles que podem também assistir através das redes sociais. Nessa oportunidade, hoje, dia 1º de maio de 2020, eu quero refletir um pouco sobre esse momento atual, sobre essa pandemia. Nós estamos completando aí, já temos aí mais de um mês, talvez mais de 40 dias de isolamento social, e certamente, tanto vocês como eu, nós temos acompanhado que existe uma grande tensão em nosso país e no mundo como um todo, que diz respeito justamente em como poderemos salvar vidas nesse momento e ao mesmo tempo continuar fazendo com que as coisas continuem acontecendo. E nessa semana eu estava assistindo a um programa de esportes e uma expressão me chamou muita atenção do comentarista, do jornalista ali, não recordo o nome dele e nem também do programa, mas ele falou, referindo-se ao esporte, ao futebol em particular, que a roda precisa continuar girando. Eu me lembrei de um brinquedinho dos meus filhos, Red Spirit, que nos faz pensar um pouco na roda que tem que continuar girando. E eu pensei naquele comentário dele, quantas rodas que as pessoas estão preocupadas que continuem girando. Sobretudo a roda da economia. Muitos estão preocupados com essa lentidão, essa parada da roda da economia. Muitos empresários preocupados, e talvez com razão. Há muitas pessoas querendo a flexibilização desse isolamento social, porque a roda, como disse o jornalista, o comentarista ali, não pode parar. E nessa tarde eu quero meditar um pouco sobre isso. Será que essa roda realmente não pode parar? Será que não é tempo de realmente pararmos, de realizarmos certas ações em nossas vidas, para que uma outra roda, a roda da vida, possa continuar girando? E para essa reflexão, quero convidar você a me acompanhar na leitura de um texto que é muito bonito na Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo 13, conforme a descrição no vídeo. Lucas 13, do verso 10 ao verso 17. Esse texto nos diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia libertar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Esse é um texto muito bonito, é um texto que me acompanha há muitos anos e que sempre fala muito ao meu coração, porque é um texto que fala de cura, é um texto que fala de libertação, mas é um texto que nos mostra também que Jesus veio ao mundo para questionar
aquele modus operandi que a sua sociedade estava habituado e a propor uma nova forma de vida, um novo direcionamento para a vida das pessoas e da sociedade também. Esse texto, que se encontra apenas no Evangelho de Lucas, não está presente, portanto, nem em Mateus, nem em Marcos. Ele tem uma estrutura interna muito interessante. Ele começa no verso 10 dizendo que Jesus estava, num dia de sábado, numa sinagoga, e ele estava ensinando. Mais adiante, vai nos falar que naquele lugar, naquele momento, naquele tempo, naquela ocasião, Jesus vai agir para libertar e curar uma mulher que há 18 anos se encontrava enferma. Ela tinha uma deficiência e estava curvada por 18 anos. Mais adiante do texto, Jesus vai ser retrucado. Um chefe da sinagoga vai se levantar da parte dos judeus e vai declarar uma ofensa, a sua indignação diante daquela ação de Jesus e da cura daquela mulher. E após, Jesus vai responder e finalmente esse texto vai se encerrar com a alegria do povo que estava ali reunido. Nessa primeira introdução, como falamos, no verso 10, o texto apresenta a pessoa, o sujeito de Jesus, que estava na sinagoga no sábado ensinando. E paralelamente, naquele mesmo lugar, naquele mesmo tempo, o texto vai dizer, no verso 11, que ali também estava uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E o texto então está dizendo que naquele lugar, naquele dia, naquele tempo, estava Jesus e estava também uma mulher enferma. E quando então Jesus estava ali naquela ocasião, naquele lugar ensinando, ele contempla, ele vê, ele dirige o seu olhar para aquela mulher. E quando Jesus olha para aquela mulher, verso 12, vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, naquele lugar, naquele tempo, naquela ocasião, Jesus ensinando, ele vê várias pessoas, mas em determinado momento ele se depara com aquela mulher e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. E o texto ainda vai dizer que além de ver, além de falar com aquela mulher, Jesus ainda toca aquela mulher. O verso vai continuar, no verso 13, o texto continua no verso 13 dizendo: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se. Então aqui há algumas ações. Jesus olha para aquela mulher, Jesus chama aquela mulher e fala com ela, e finalmente Jesus toca naquela mulher. E o resultado dessas ações de Jesus foi que aquela mulher foi liberta, aquela mulher foi curada no mesmo instante. Aquela mulher que há 18 anos encontrava-se cativa daquela situação de enfermidade, foi curada por Jesus naquele momento. E quando ela então é curada, o texto vai dizer ainda no verso 13, que ela se endireitou, ou foi endireitada, e dava glórias a Deus. O texto está dizendo que aquela mulher ficou tão feliz com aquela ação de Jesus, tão feliz com a sua liberdade, tão feliz com a sua cura, que ela possivelmente saiu gritando, cantando, glorificando a Deus, porque naquele dia, naquele lugar, naquela ocasião, foi um dia de libertação e cura para a sua vida. E muito embora seja uma história bonita de alguém que foi liberta, de uma mulher liberta, uma mulher que foi curada, mas o texto vai dizer que nem todos se alegraram pela cura e pela libertação daquela mulher. O verso 14 vai dizer que o chefe da sinagoga, e a sinagoga tinha uma estrutura onde havia, dentre
os homens judeus ali, né, alguém que era responsável por aquele lugar. Diz o texto então que o chefe da sinagoga ficou indignado com a ação de Jesus e com a cura e com a libertação daquela mulher. E ao ficar indignado, aquele homem então começa a exortar as pessoas que ali estavam. E ele disse o seguinte, diante da cura que Jesus realizou no dia de sábado, naquela sinagoga. Ele disse o seguinte: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. E aquele homem, então, ele estava tão preso, tão preocupado com uma tradição judaica, de um entendimento judaico dos tempos de Jesus, sobre o sábado, que ele acaba perdendo, né, a essência do sábado que Deus havia dado às pessoas. A preocupação dele não estava na situação daquela mulher de enfermidade. A preocupação daquele homem estava na tradição de sua religião. Tradição essa que ordenava a sociedade de sua época, a sociedade judaica de seu tempo. Aquele homem estava preocupado em manter a roda da tradição religiosa girando. Mas Jesus vai lá e para essa roda para curar aquela mulher num dia de sábado. E isso trouxe um grande desconforto àquele homem. Diante daquele pronunciamento, Jesus então toma a palavra novamente, verso 15, e diz: disse-lhe, porém, o Senhor. E aqui Lucas refere-se a Jesus agora como Senhor, como Quírios, aquele que é dono e Senhor de tudo, dono do tempo, dono da vida, dono dos lugares. Senhor é aquele que tem a possibilidade de dar a libertação aos cativos. E então Lucas diz: disse-lhe, porém, o Senhor. E aí Jesus dizendo, né, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? E Jesus se lembra: olha, vocês são hipócritas, vocês se dizem, né, preocupados com a religião, vocês dizem que estão preocupados com as pessoas, mas na verdade vocês são hipócritas, porque vocês estão me condenando por agir em favor dessa mulher no dia de sábado. Mas quem de vocês, a multidão, é que não desprende um boi ou um jumento no dia de sábado para dar, né, de beber a este animal? E aí no verso 16, Jesus continua: por esse motivo, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus está dizendo: será que não era hora de parar essa roda da tradição religiosa para curar essa vida, para libertar essa vida? E antes, seguindo o texto, algumas análises que eu quero comentar, né, e compartilhar com você nessa hora. De fato, né, esse texto indica um conflito, né, entre uma mentalidade fundamentada na tradição judaica daquela época contra, né, as atuais circunstâncias do tempo presente. Então ali havia um conflito, né? Havia uma questão do sábado, da guarda do sábado, que era uma questão legal, está na lei de Moisés, e que o povo sim deveria seguir e obedecer. Mas por outro lado estava uma circunstância importante, né, que era uma mulher enferma que estava diante de Jesus e podia ser curada. E por que não curá-la? O que vinha primeiro? O que era mais importante? A guarda do sábado ou livrar uma vida de uma enfermidade, trazendo a cura e a libertação daquele cativeiro? E aí então se estabeleceu um conflito, mas não tanto pelo sábado em si, mas por uma interpretação do sábado que aquelas pessoas
tinham naquela época em que Jesus viveu aqui na terra. Mas o texto, então, nos mostra Jesus redirecionando. Jesus vai fazer o seguinte: olha, multidão e chefe da sinagoga, a roda não tem que girar para esse lado, podemos parar e girar para o lado contrário. Jesus vai responder, né, em algum lugar, que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado para favorecer o homem. É interessante, né? Quando Jesus, ele naquele dia, naquele lugar, naquele tempo, no sábado, ele vai dizer que a roda precisava girar não para favorecer a tradição religiosa ou manter, né, aquela organização social, mas a roda precisava girar no sentido contrário, para favorecer os necessitados. É interessante, né, que Jesus vem trazer uma nova interpretação da lei. Jesus veio não para descumprir a lei, mas ele veio trazer um novo entendimento. Um entendimento esse que vai dizer que a roda precisa girar para favorecer os necessitados. E quem eram os necessitados, né, na perspectiva de Jesus de sua época? Os pecadores. Há algumas passagens no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, que vão dizer que Jesus, né, dizendo que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E que ele não veio chamar os justos, né, ao arrependimento, mas sim os pecadores. Jesus vai dizer, né, que sim, quem são os necessitados? Em primeiro lugar, os pecadores. Mas Jesus também vai dizer que os necessitados da sua época eram também os samaritanos. Havia, né, um conflito também entre, né, os judeus e os samaritanos. Mas Jesus também se dirige aos samaritanos, porque também eles eram necessitados da libertação e de sua presença em suas vidas. Jesus também tinha como necessitados em sua época as mulheres. Nesse texto fala que Jesus, ele olha para uma mulher que estava enferma. Possivelmente existiam outras pessoas enfermas naquele mesmo dia, naquele mesmo lugar, mas Jesus se dirige àquela mulher. Há diversas passagens também, tanto nos evangelhos como em outras partes, né, do texto, em que Jesus está preocupado com as mulheres. E também Jesus se dirigia aos pobres, aquelas pessoas economicamente menos favorecidas de sua época. E nesse texto que lemos, Jesus então naquela sinagoga, num lugar de reuniões e ensino, num lugar onde, né, somente poderia ser iniciado um culto quando estivesse a presença de 10 homens pelo menos. Naquele lugar onde as mulheres até podiam frequentar, mas não tinham qualquer poder ou atuação. Jesus naquele lugar é o lugar onde ele resolve mostrar o valor do sábado, o real valor do sábado para a vida dos seres humanos. E aqui então Jesus vai resgatar o valor humanitário e social do sábado. O sábado como, né, mantendo um aspecto libertador, que for associado à liberdade dada por Deus ao povo no Egito, conforme a libertação do Êxodo, registrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, de 14 a 15. Quando Deus institui a lei da guarda do sábado, Moisés lembra, né, lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 14 e 15, que o sábado era tempo de libertação, pois foi o dia que Deus libertou o povo do cativeiro do Egito. O sábado era um dia de libertação, um dia de festa, um dia de glorificação. Era um dia que nem escravo deveria trabalhar, que todos deveriam agir com liberdade e que pudessem expressar a sua gratidão e glorificar a Deus através do culto. E Jesus então transforma, né, ou recupera essa dimensão do sábado como um dia da libertação. Não um dia de não trabalhar, mas principalmente um dia de serem as pessoas libertas da sua escravidão e do seu cativeiro. A roda
precisa girar. Jesus está dizendo, sim, precisamos girar a roda. Mas não no sentido de favorecer a uma tradição ou uma organização social. Nós estamos vivendo numa época de pandemia e temos um grande dilema: salvar a vida ou as vidas, ou manter a roda da economia girando, ou manter a roda da educação girando. Muitos professores aí em suas casas, né, desesperados para manter as aulas online, ou talvez manter a roda, né, dos status, da opressão, da dominação. Será que não é hora de resgatarmos o valor do sábado como um tempo de libertação? Será que não é o momento que estamos vivendo, não é o melhor momento para fazermos a roda girar, mas no movimento, né, que venha favorecer a vida de tantas pessoas? É claro que precisamos da economia, mas não para gerar lucro àqueles que já são riquíssimos. Precisamos da economia e do trabalho, sim, mas para favorecer aqueles que estão necessitando. Jesus veio trazer uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura, de salvação para aqueles que se encontram na necessidade. E nesse tempo nós somos convidados a olhar para a real necessidade, a olhar para os reais necessitados deste momento, que certamente não são as grandes corporações, mas que são vidas daqueles que estão precisando colocar-se a si mesmo em risco para poder sustentar a sua casa. É tempo de nós repensarmos a nossa sociedade, os valores que temos cultivado ao longo das décadas. Precisamos resgatar o valor das Escrituras e da mensagem de Jesus, como aquele que veio para libertar, para fazer a roda parar, para fazer a roda girar no sentido contrário, no sentido não do favorecimento do opressor, mas para favorecer aqueles que estão sendo oprimidos. Eu quero que nessa hora você possa estar pensando sobre a sua conduta de vida, sobre os valores que você tem mantido até aqui. Será que você tem a mesma perspectiva de Jesus? Será que você se alegra com Jesus pela liberdade, pela salvação e pela cura das pessoas necessitadas? Ou será que você se enquadra na perspectiva daquele chefe da sinagoga, que estava mais preocupado em manter o status da religião, manter, né, as tradições religiosas já caducas naquela época? De que lado você está desse conflito? Queremos que vidas sejam salvas, desejamos que vidas sejam curadas, e precisamos repensar a nossa condição, os nossos valores e as nossas atitudes. Que nós possamos, né, voltar para as Escrituras, para aprendermos os valores do reino de Deus. Valores estes, né, que valorizam a vida, que valorizam aqueles que mais necessitam. Que Deus abençoe sua vida nessa hora, que Deus guarde você, que guarde a sua casa e que você seja abençoado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus nessa hora. Fique na paz, Senhor Jesus, e até o próximo encontro.